Muito bom, agora todos em pé. Abra a tua Bíblia, por favor, no capítulo 14 do Evangelho de João. Evangelho segundo João, capítulo 14. Nós começaremos pelo verso 5. João 14, 5. A Bíblia nos diz: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Obrigado, meu Pai, pelas Escrituras. Eu agradeço pela Bíblia, ó Pai eterno. Agradeço pelo Teu Santo Espírito, que hoje nos guia na Tua Palavra, que um dia guiou homens, ó Senhor Deus, a escrever as Escrituras. Muito obrigado pela Tua obra, ó Pai, na nossa vida e na vida de todos os Teus servos durante todos os tempos. E na vida também, ó Senhor Deus, de todo o ser humano. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor nos ama. E eu clamo que nós possamos te entender um pouco mais essa noite. Entender a obra do teu Filho, ó Senhor Deus. E também, ó Pai, te glorificar através do estudo da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, eu te peço. Amém. Podem sentar. Muito obrigado. Hoje o tema da mensagem é a parte B desse verso. Como podemos saber o caminho? Você percebeu pela leitura, do texto, que estas palavras foram palavras de Tomé, o mesmo discípulo que duvidou da ressurreição. Para você ter um pouquinho de sua personalidade, você que não conhece a parte que ele duvida de Cristo ressurreto, por favor, vá comigo para João 20. Então, João capítulo 20 vai falar da ressurreição de Cristo. E no verso 19, a palavra diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus. Ele tinha sido crucificado e agora ele estava vivo. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. No verso 24, a Bíblia nos conta o seguinte: ora, Tomé, um dos dois, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Muito bem, a gente sabe que em algum momento ele fala uma coisa como essa, ele de uma vez por todas deixa todas as suas dúvidas em relação ao Senhor Jesus, mas esta é uma das perguntas que Tomé fez, e esta pergunta o Senhor Jesus, por meio do seu Santo Espírito, nos permitiu saber. Tomé, ele diz que não sabe para onde Cristo vai, e por causa disso ele diz: como saberemos o caminho? A minha preocupação é se todo mundo que está aqui realmente sabe quem é o caminho. De vez em quando eu fico muito preocupado se as pessoas sabem o que é a igreja, se as pessoas, elas sabem quem é Jesus e por que ele diz que ele é o caminho. Essa é uma preocupação que eu tenho. Se as pessoas sabem o que é um irmão em Cristo, se as pessoas sabem o que é um pastor. Eu tenho muita dificuldade com os crentes, principalmente com os crentes que pregam comigo. Tenho muita dificuldade. Olho os meus alunos e fico procurando os crentes.
Vejo pouquíssimos. Pouquíssimos. Aí de vez em quando vejo as estatísticas. Parece que em breve aqueles ditos evangélicos, protestantes, eu gosto mais de ser crente, vão ser maioria no Brasil. E eu não estou vendo esse país melhorar. Então eu fico com muita preocupação com isso. E hoje eu queria conversar um pouco com vocês, para que a gente não seja tão duro com Tomé, e a gente aprenda um pouco com esse discípulo, esse apóstolo, e que a gente aprenda com o nosso Senhor Jesus também. Irmãos, qual é o contexto desta pergunta? O contexto é o discurso de despedida. Então, uma das formas de ler a Bíblia é você diferenciar Mateus, Marcos e Lucas de João. Quando você vai para Mateus, Marcos e Lucas, ditos evangelhos sinóticos, aí você tem a história de Cristo contada paralelamente. Mas João faz algo diferente. E se você perceber, olhe só comigo. Por exemplo, vá para o capítulo 12. Vá para o capítulo 12. Vamos lá, só para a gente ficar atento quando a gente for ler as Escrituras. Meus irmãos, você tem um subtítulo acima do capítulo 12? Jesus ungido em Betânia, né? Acima do verso 12, do capítulo 12, tem alguma coisa escrita? Acima do verso 12 do capítulo 12? Entrada de Jesus em Jerusalém? Está vendo? E assim vai, o capítulo 12, do 1 ao 12, João conta muitas coisas sobre Cristo. A partir do capítulo 13, é a última noite de Jesus. O que está escrito acima do capítulo 13? O que está escrito? Jesus lava os pés dos discípulos? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, onde eles fizeram isso? Na última noite. A partir daqui, irmãos, a vida de Cristo, todo o evangelho de João é resumido nessa última noite, e é claro, crucificação e ressurreição. O grande discurso de Cristo começa quando o traidor é indicado. E o traidor é indicado quando? Quem lembra? Como é a história que o traidor é indicado? Na ceia. Jesus tem alguém perto dele, essa pessoa pergunta quem é que deveria trair Cristo, e Cristo fala o que mesmo? Aquele que põe a mão, né? E aquele que tomar o bocado, né? Verso 30, e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. Então, o discurso de despedida começa agora, irmãos. Capítulo 13, verso 31. É claro que, meus irmãos, Neil, durante a ceia ele falou muitas coisas. Tá certo, não tem nenhum problema. Se você falar que começa no capítulo 13, desde o primeiro momento que Cristo dirige uma palavra aos seus discípulos, não tem nenhum problema. Eu vou pegar o texto bíblico aqui e quero indicar para vocês que Cristo fala coisas especiais. A partir do verso 31. Fala coisas tão especiais. Por favor, capítulo 14, verso 1. Eu sei que eu estou indo para lá e para cá, mas vocês estão me acompanhando, né? Estão ou não? Vamos lá, o capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Talvez na sua Bíblia está escrito, não está escrito não se turbe, mas está alguma coisa, não deixe seu coração aflito. Não fique com o seu coração angustiado, alguma coisa assim. Alguém tem uma Bíblia que traz essa tradução? Não? Tá? A sua Bíblia diz o quê? Isso. Não fiquem aflitos. Né? A aflição faz mais sentido para nós. Estou falando para nós. Não que a palavra que está lá seja aflição. Mas a aflição faz mais sentido para a gente. A aflição é esse sentimento de dor, irmãos. Moral, dor emocional, aquele negócio que você não entende, pode até causar dor física mesmo, sabe, aquele negócio que te angustia. Peraí,
Mas eles estavam com Jesus. Não se turbe o vosso coração. Irmãos, por que Jesus diz isso? Vamos para o início do discurso de despedida. Volte, capítulo 13, por favor. No verso 31, a Bíblia nos conta, tendo ele, Judas, pois saído, disse Jesus, pronto, agora vamos lá. Eu acho interessante que Judas toma a ceia, que Judas tem os pés lavados. Bacana isso daí, né? De vez em quando a gente trata mal o irmão, mas Jesus lavou o pé de Judas. É por isso que eu digo, irmãos, eu tenho grande dificuldade com algumas pessoas, hein? Grande dificuldade. Quando eu vejo o Senhor Jesus, eu digo, eu preciso mudar. Será que eu lavaria os pés de Judas? Será que eu daria ceia para Judas? Judas não tomaria ceia nessa igreja. Fala a verdade. Tomaria? Só enquanto a gente não soubesse. Mas Jesus sabia de tudo. Mas Jesus sabia de tudo. Esse é o negócio. Ele gostava de grana? Gostava, né? Parece a gente. Não, estou brincando, né? Judas roubava. Mas depois que ele saiu, aí Jesus tem uma conversa diferente com os seus discípulos. Judas nunca soube disso aqui, ó. Que Jesus disse aos seus discípulos, e hoje os seus discípulos continuam ouvindo o que Judas não ficou para ouvir. A minha pergunta é, precisava ser ele? Deixe isso para outra mensagem. Tendo, pois, saído, disse Jesus, ele, o Judas saído, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus será glorificado, lindo nele. Guarde isso. Guarde isso. Quero voltar nesse termo de novo hoje. Nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscais, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Opa! Qual foi a pergunta de Tomé mesmo? Olha lá, olha só. Disse Tomé, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Lembre-se que nós estamos no verso 5 do capítulo 14 de João. Não compare Tomé conosco, que temos todo o cânon, a Bíblia inteira já prontinha para nós. Todo mundo deixou tudo pronto para a gente. Ele está num diálogo com Jesus. Continue comigo, volte para o capítulo 13. Para onde eu vou, só o final do verso. Não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus diz essas palavras aos discípulos, nesse contexto de despedida. Sabe o que está acontecendo aqui? Ele está indo embora. Agora vamos lá? Está tudo tranquilo lá. Que bom que Jesus foi, né? Se ele não fosse, ele não podia ser crucificado. Tá bom, você não é Simão o Zelote. E se você fosse Simão o Zelote? Vamos pensar com a cabeça de um zelote agora. Rapidinho. Quem lembra quem eram os zelotes? Quem lembra? Alguém sabe? Não lembram? Era uma seita, né? Era um grupo, uma facção. Uma seita não, uma facção judaica.
que era contra o Império Romano. Sabe quem este homem chamado Simão esperava? Pelo Messias. Sabe de uma coisa? Ele tinha certeza que tinha encontrado o Messias. Só que a Bíblia deixa claro que ele era zelote. Sabe o que ele esperava do Messias? Que libertasse o povo do Império Romano. Nem que fosse pelas armas, mas que libertasse. E agora, o Senhor Jesus está dizendo: eu vou embora. Ué, como isso? Como vai embora? Nós estamos com o Senhor há 3 anos. E agora o Senhor vai embora? Quando que vai começar a rebelião? Essa é a cabeça dele. E aí Cristo diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ué, como estaria o coração, por exemplo, de Simão? Como estaria o coração de Pedro? Irmãos, para onde o Senhor for, eu vou. Eu dou minha vida por ti. Ah, é? Então vamos, sem citar nunca nomes, é óbvio. Vamos lembrar aqui, hein? Quantos irmãos em Cristo estiveram conosco, fizeram planos com a gente, levantaram a mão falando: eu concordo. Levantaram até a mão na hora de disciplinar um membro da igreja, mas quando ele passou pela disciplina, não aceitou. Quando um parente seu passou pela disciplina, ele não aceitou. Estranho isso ou não? Será que todos nós sabemos o caminho mesmo? Ou estamos como Tomé? Quando as coisas passam a não dar certo, o que nós fazemos? Nós sabemos de verdade o caminho? Ou estamos como Tomé? Não se turbe o vosso coração, meu irmão. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus diz essa palavra hoje para nós. Não ficou só para Tomé. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Temos que saber o caminho. Nós daremos a nossa vida realmente por Ele? Nós estaremos firmes até o final de verdade? Porque olha só, devido ao comportamento desses discípulos, há quem diga que esses homens não eram convertidos até que Cristo ressuscitou. Você acha que eu vou pregar isso alguma vez na minha vida, meu irmão? Você acha? Não, rapidinho. Então, você acha que eu vou pregar isso? É isso? Nós vamos aceitar alguém dizer que Pedro não era convertido? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir falar a palavra de Deus, estando ele junto ao lago de Genezaré, viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as redes para pescar. Não era convertido esse homem? Vem comigo, continua o texto comigo. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, tendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Simão disse: mas pela tua palavra lançarei a rede. Não é convertido esse homem, né? Vamos continuar. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão, a Bíblia diz, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Quantos aqui reconhecem que são pecadores aos pés de Cristo? Quantos? Quantos aqui, de verdade, estão caídos aos pés de Cristo e falam: vai embora, porque eu não posso ficar perto do Senhor? Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros, que eram companheiros de Simão, perdão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Jesus fez de Pedro um pescador de homens, e depois fez de Pedro o líder da igreja, convertido, tá bom?
Nunca fale que os apóstolos não eram convertidos. Fale que Judas não era convertido, porque a Bíblia diz que ele não era convertido. Mas nunca fale isso de Pedro. Nunca fale isso de Tomé. Não fale isso de João, de Tiago, não fale isso. Mas eu entendo que alguns questionamentos e algumas atitudes podem nos deixar em dúvida. Mas você diz que é crente? Eu acredito em você. Só quero, de verdade, essa noite, deixar claro quem é o caminho. É só isso. Vamos continuar o texto bíblico. Nós estamos aqui olhando, e o Senhor Jesus diz: não se turbe o vosso coração. No coração de um homem como Simão Zelote, o que você acha que está repousando agora? Jesus dizendo que vai embora. A aflição, meu irmão. É isso que está repousando no coração dele. E aí, o Senhor Jesus, ele vem nos consolar. O Senhor Jesus, ele olha para nós e ele sempre tem uma solução para o nosso problema. A grande questão para nós é que eu e você, a gente não quer soluções de Cristo muitas vezes. Nós queremos a nossa solução. Mas Jesus, ele tem a solução para nós. E veja que sempre vamos pensar assim, ó. O Senhor Jesus, ele fala comigo, tá bom? Comigo sempre. Eu falo que eu acho estranho em alguns crentes, mas eu não tenho nada a ver com a vida deles, quando eu penso que eles não são meu servo. Eles são servos do Senhor Jesus. E se eles não forem também, aí é com o Senhor Deus do mesmo jeito. Sempre o Senhor Jesus, ele fala comigo. É comigo. Quando eu venho aqui, como eu falei na semana passada, eu tenho objetivos, claro, tenho objetivos aqui. E um deles é a edificação da igreja. Então, se Deus falou comigo essa semana, em algum momento dela, para falar sobre esse texto, então a gente transmite ao povo de Deus, e cada um de nós, por meio da pregação, que foi sempre assim, durante a história da igreja, o Senhor Deus vai falar também. É leitura da palavra, é explicação da palavra, e aí a gente vai. Então olha o que eu quero falar para você essa noite. O Senhor Jesus, ele vai te consolar na sua vida. Para os apóstolos, o Senhor Jesus falou o seguinte. Ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Opa, peraí. As coisas mudaram do texto. É isso que acontece mesmo, é de propósito. Jesus está falando que vai embora. Mas ele está falando para os discípulos: calma, não fiquem aflitos, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou, teria dito, vou preparar-vos lugar. Opa, peraí, que negócio é esse? Eu não estou entendendo. Verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, Cristo indo embora, nosso coração esmagado, nosso coração aflito. Do que precisamos, irmãos? Precisamos de conforto. Então vem o Senhor Jesus e diz: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou levar vocês para lá. Nós estamos peregrinando aqui mesmo. E olhe, rapidinho, alguns comentaristas pegam versos 2 e 3 para dizer que Jesus faria isso quando ele voltasse, por exemplo, da sua ressurreição, ou no dia de Pentecostes. Não, eu prefiro pensar de uma outra forma. Tá bom, eu estou pensando, irmãos, na vida depois dessa, junto com todos vocês, junto com os meus irmãos em Cristo, que já estão lá, nos esperando. Eu prefiro crer dessa forma, vou preparar lugar, é que Jesus está falando, nós vamos juntos. E é nesse momento, irmãos, que dá um nó na cabeça de Tomé. E você tem que pensar que pode também dar um nó na nossa cabeça. Jesus está falando, olha só o verso 3, como esse verso, ele é profundo. Ele é profundo, irmãos, não é uma coisa... eu falo para o senhor, de vez em quando, eu falo para o senhor, eu não exijo que eu seja entendido. O senhor sabe disso aí. Eu não exijo dos irmãos que os irmãos entendam tudo que eu falo. Mas pega esse texto, quem é que consegue entender isso aqui? Não, pega esse verso 3 aí, vamos lá? Veja se isso aqui não dá um nó em qualquer um. O verso 3 diz assim: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim.
Você enlouquece ou não enlouquece se você for pensar nisso? Espera aí, é um lugar? O que é isso que vai acontecer com a gente? Você está entendendo o que Jesus está falando? Jesus está dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas, irmãos, no verso 2. Eu estou indo para lá. O que você pensa quando você olha assim? Um condomínio, ou não? Não, estou com respeito. Um condomínio, eu sei que o irmão riu, mas eu não... É que de vez em quando eu brinco, mas dessa vez eu não brinquei, não. Não é isso que você pensa? É um condomínio o negócio. Ué, vou chegar lá... irmãos, eu vou falar para você a visão que eu tenho do céu, assim, nessa minha memória... de um ser humano, eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus, que você colocava para a gente ouvir, a gente era criança. Ué, eu penso em rua de ouro, eu penso em casa, eu ter uma casa lá, é isso que eu penso. Aí eu me deparo, eu tenho 45 anos, irmãos, quantas vezes eu li esse livro aqui? Eu me deparo com esse texto e eu fico louco. Peraí, como é que é o negócio? Eu vou preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, ele diz. Não tem explicação isso aqui. É por isso que é fé. Fé, irmãos. O que é esse negócio chamado céu? Será que essas casinhas que a gente está vendo aí, a terra toda plana, né? Não vai ter mais montanha, né? Terra toda plana. Como é que é esse negócio? Aí encontro com a Marilda. Lá não tem, né? Corona, não tem nada. Eu não sei como é que vai ser o nome dela, mas vamos imaginar que eu possa chamá-la de Marola. E aí, Marola? O que você fez hoje? Ela começa a me contar, daqui a pouco o dia acaba. Aí encontro o Gomes, minha mãe. Não é? Nós não sabemos. E aí Cristo, a gente está pensando que é um lugar, não sei o que. Daqui a pouco Cristo fala. E irmão, por favor, é um lugar. A gente tem lá o livro de Apocalipse. Não dá para falar tudo. A Bíblia é muito grande, tá? Tudo bem? E já está acabando o tempo. E eu não cheguei nem na metade. Mas eu vou acabar no tempo. Ele diz, vos levarei para mim mesmo. Com esse verso 3, a gente fica louco já. Bom, vamos lá. Porque daí vem Tomé. Por que Tomé pergunta, faz isso, irmãos? Por que Tomé fala o que falou no verso 5? Irmãos, por causa do verso 4. Cristo podia ter facilitado a nossa vida. Cristo podia ter falado para a gente, ó, vai ser assim, assim, assim. Não contou, que gostoso. E o que o apóstolo Paulo fala lá? Vou perguntar para o David. Que o David é aquele rapaz de menino de escola bíblica dominical. Lembra do que ele fala? Que subiu ao terceiro céu. E ele viu coisas. Pronto, essa é a palavra que eu amo. Inefável. É aquilo que não pode ser traduzido com as palavras. Só quem viu sabe. Que é isso, gente? Que é isso? Jesus não conta para nós. Crê? Você crê? Então viva como crente. Você crê? Então entregue o seu caminho, né, ao Senhor, o seu caminho. Como diz no livro dos Salmos, entregue o seu caminho ao Senhor. Você crê? Cumpra as ordenanças. Você crê? Cumpra Atos 2:42. Cumpra. Você crê mesmo? Seja a igreja. Seja a igreja. É fé, irmãos. Porque aí Jesus fala no verso 4: mas vós sabeis para onde vou. Opa! E conheceis o caminho. Pronto, aí sujou. Olha, o verso 3, no verso 2 ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. No verso 3 ele fala para nós que quando ele preparar o lugar, ele vai voltar, e ele não fala que vai levar a gente para lá, assim, sabe? Ele fala, vos levarei para mim mesmo. Que para onde eu estiver, sejais vós também, e vós sabeis o caminho. E vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. O Senhor Jesus, eu creio, irmãos, que ele fala isso, ele afirma isso daí,
Porque é aquele negócio que de vez em quando, sabe, faz assim, ó. Hein? Você já ensinou alguma coisa para alguém? Ou você aprendeu de verdade uma coisa? Sabe aquele negócio de... entendi, sabe esse negócio? Sabe? De vez em quando só falta isso. Eu nunca esqueço de uma prova que eu não conseguia fazer. E eu sou orgulhoso, sabe, irmãos? Eu não pergunto para o professor, não. E eu detesto que um aluno pergunte um negócio para mim na prova. Eu sou orgulhoso, não pergunto, eu vou tentando. Mas o professor, percebendo que ninguém entendia nada, não era só eu, fez um desenho na lousa. Fez assim na minha mente, ó. Entendi. Quando Jesus está falando isso para esse homem, ele está falando só falta um pouquinho. É que nós conhecemos o capítulo 16, que eu vou ler para você. Esse homem não sabia, porque ele está no verso 4, tá? Aspas, por favor, você está me entendendo, né? Você está me entendendo quando eu falo que ele está no verso 4? Aspas aí. Ele está no verso 4 com Cristo na frente dele, dizendo para ele, que já eu ia falar incrédulo, mas assim, no sentido de duvidar das coisas, ele mas nós também somos, tá? Não vamos ficar falando mal só de Tomé, não, vamos falar mal da gente também. Esse homem já não é muito bom nesse negócio de fé. E aí o Senhor Jesus fala um negócio desse para ele. Você sabe para onde vou e conhece o caminho. Nós conhecemos João 16. Este homem ainda não conhece. Jesus ainda vai falar para ele isso. Isso é maravilhoso. Porque Jesus, por favor, né? Só uma comparação. É aquele professor da minha vida que fez aquele desenho. Abre a nossa mente. Isso é Jesus. Jesus não conta tudo de uma vez. E você também não aprende tudo sobre Jesus de uma vez. Mas eu queria que você cresce. E que hoje você aprendesse mais que Ele é o caminho. E que se por acaso você perceber que você está nesse negócio, como podemos saber o caminho? Que hoje você creia. Creia. Não, mas eu já sou crente. Já cumpriu Romanos 12, 1? Já cumpriu? Não vou ler. Não. Leia você e medite. Cumpriu Romanos 12, 1? Todo mundo que é crente, caminha nos caminhos do Senhor, tem que ter Romanos 12, 1, um dia específico da sua vida também. Tá bom? Ou dias específicos. Eu mudei naquele dia, eu mudei naquele dia, eu mudei naquele dia. É isso que a gente precisa pensar. Esse homem está no verso 4 com o Senhor Jesus. E agora você imagine o Senhor Jesus falando, e vós sabeis para onde vou. Sabemos? Os apóstolos dizendo, sabemos? É mesmo? Não sabia não. Não tinha um cara que fala isso na televisão? Um cara que vai entrevistar, ele tinha tomado o cartão amarelo, não ia poder jogar no outro jogo. Ô filho, você tomou o terceiro cartão amarelo. E você não vai jogar? Sabia não. Já viu esse moço? Procura, eu sabia não. É muito engraçado a entrevista. Não, mas é que tem palavrão, tá, irmão? Então, só não se ofenda. Sabia não. Aí Jesus fala, você sabe o caminho. É esse homem aqui, ó. Sabia não. Como? Nós sabemos mesmo, Senhor? O caminho, ele é conhecido? Conhecemos o caminho? Eu pensei que o Senhor me levaria. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. Quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver estejais vós também. Eu pensei que era o Senhor que me levava. Eu pensava isso. Eu sei mesmo o caminho? E aí é que vem a minha discussão inicial com os irmãos. Meus irmãos, de verdade, eu estou procurando os crentes que estacionam direito, irmão. Você já viu esses meninos de hoje? Eu me ofendo. Está marcado lá o lugar para estacionar. Eles pegam 2 vagas. Aí eu pensava que era só jovem. Não. Os velhos estão começando a fazer isso também. Não respeita o outro. Eu falei assim, mas será que é crente uma pessoa dessa? Minha pergunta sempre é, será que é crente? Minha mãe me disse que as pessoas não dão lugar no ônibus para os idosos.
Eu quero saber, é crente. Como é que 50% da população... Aqui é o seguinte, não é que tem que ser 50, mas 25 há muito tempo já passou. Ó, um quarto daquele ônibus que você pega, tem crente lá dentro, segundo as estatísticas. Não é possível. Alguma coisa está errada. Ou você mentiu, que é óbvio que não, ou esse povo não é crente, mãe. Ou esse povo não é crente. Eles não sabem o caminho. Eles estão dizendo que são crentes. É moda falar que é crente. É moda, você vê, crente não anda com a Bíblia na mão mais. Você vê esses meninos, a gente, não vou falar nem esses meninos, a gente anda com a mesma roupa do outro na rua. Eu não estou querendo que você venha para cá de tarde de gravata, não. Hoje nem estou. Estou ofendendo minha mãe, mas está muito calor. Você sabe que eu te amo. Você lembra quando a gente era criança? Você que é crente da minha época, zombavam da gente. Hoje o povo fala aí que é crente. Mentira! Não tem capacidade de dar lugar para a senhora, para o senhor. Xinga! É isso que acontece. E crente dentro da igreja briga. Ué, eu vou aguentar uma coisa dessa? Eu não aguento, irmãos. Eu não aguento. Eu estou falando uma coisa ou outra, porque pecado sempre existiu, tá? Sempre existiu pecado. Aqui, nós sofremos demais com algumas coisas que aconteceram aqui nessa igreja. Demais, demais. Pecado sempre existiu. Irmãos, nós sabemos o caminho de verdade, meus irmãos. Vamos continuar. Eu pensei que era o Senhor que ia nos levar. E aí vem o verso 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E aí ele declara isso. Eu não sei para onde o Senhor está indo. Ô, irmãos, nós sabemos para onde nós estamos indo? Essa vida de peregrinos, como é que está sendo vivida, meu irmão? Você que está me ouvindo, talvez pela internet, tá bom? Vai me ouvir depois de algum carro. Tem muitos irmãos que eu encontro, que ouvem a mim, o pastor Viana e outros irmãos que pregam aqui. Por favor, você sabe para onde você está indo? O seu comportamento é de alguém que está indo para onde Cristo vai levar? Esse homem, ele confessa que ele não sabe. Esse homem, ele reconhece a sua limitação. Esse homem diz, eu não sei para onde o Senhor vai. Como eu posso saber o caminho? A minha ideia é que o Senhor me levaria. Só que não se esqueça, por favor, este homem não tem a conversa completa com Cristo. Não se esqueça, por favor, as palavras não são dirigidas em primeira mão para nós. Imagine o seguinte, irmãos, é assim, ó. Jesus dirige as palavras primeiramente aos discípulos. Um deles, traz para nós, porque viu. A partir desse momento, alguém tem que traduzir para nós isso daqui, porque não foi falado na nossa língua. Alguém tem que traduzir. Aí chega para a gente conta para os outros. Não foi dirigido primeiramente a nós. No capítulo 14, irmãos, nós estamos diante do início da despedida do Senhor Jesus. Ele tem muitas coisas a dizer a esse povo. Jesus está indo para onde? E eu pergunto para vocês, que são conhecedores das Escrituras, para onde Cristo vai? Pode falar, não tem problema. Tem medo de falar, né? Quando eu começo a pregar, o povo tem medo. Todo mundo sabe um monte de resposta. Eu vou falar para o senhor. Quando me encontro nos corredores, ele sabe um monte de coisa. Não, porque isso. E eu, olha, é mesmo? Quando chega para perguntar, ninguém fala. Diga para mim, para onde que ele está indo? Vai, diga, fala. Para o céu. Aí, pronto, coisa boa. Vou dar mais uma chance. Você não está errado, porque é amplo.
para onde Jesus está indo? Opa, gostei desse. Para onde? Para o Pai. Então, agora vamos começar. A gente tem 20 minutos. Estão preparados? Porque é o seguinte: o Senhor Jesus, Ele está indo para o Pai. Capítulo 16, diz assim, correndo. Estão comigo aí? Estão? Tenho-vos dito essas coisas, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai, e a Bíblia diz que Jesus fala, nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tinha dito. Eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou. Para onde ele vai? Para o Pai, tá bom? E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Opa, Tomé tinha perguntado já, hein? Mas aí o Senhor Jesus continua a explicar as coisas. É progressivo. A revelação da Bíblia é progressiva. A revelação da história do povo de Deus, ela é toda progressiva para que as coisas mudem. É só você pensar onde é que nós temos mais liberdade. É no país que existe o cristianismo ou nos outros. É só você pensar nisso. A revelação é progressiva. Todo o país não respeitou, toda a população sempre não respeitou mulheres. Não, sempre tiveram escravos. Foi desse jeito sempre na história. Homens com muitas mulheres. Onde é que essas coisas mudaram? Onde o cristianismo chegou? É tudo progressivo. E Cristo também progressivamente conta as coisas para os discípulos. E na última noite ele continua dizendo, verso 6, antes, porque vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos, lembre-se, só lembre, por favor, é tudo na mesma noite, tá? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para onde? Para o Pai. E não me vereis mais. Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Você sabe. Eu vou contar e você vai perceber que você já sabia. Alguém, falou aqui, Jesus está indo para o céu. Mas você sabe que Jesus está indo para o Pai. Daqui a pouco eu vou contar uma coisa e você vai lembrar disso. Este é o nosso destino. O Pai. Você está indo para o Pai? É para lá que você está indo? Porque Cristo foi para lá. Cristo foi para o Pai. No capítulo 14, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele está no Pai. Nós iremos para o Pai. É para lá que nós estamos indo. Nós estamos indo para lá. Então, o Senhor Jesus, Ele está explicando isso. Mesmo com o questionamento de Tomé, irmãos, esse questionamento aqui é justo. Essa confusão na cabeça desse homem é justa. É justa. Nós queremos, irmãos, é uma casa boa no céu. Nós queremos essa ideia de não haver mais choro. Irmãos, é claro que é uma bênção. Não tem mais pranto, não tem mais dor. É bênção, claro que é bênção. Mas por que é que tudo vai ser bom lá? Por quê? Por causa do Pai. É por isso. É por isso que lá é bom. Porque lá nós estaremos com o Pai. E Ele, o nosso Senhor Jesus, Ele quer nos levar para lá. E é nesse contexto de confusão que surgem as famosas palavras de Cristo, escritas no capítulo
14, verso 6. Que você, desde criança, você que foi uma criança criada nas EBDs, né? Que existem, e eu espero muito que você que esteja me ouvindo, não em Vila São José, mas em outra igreja, que a sua igreja tenha uma EBD forte. Temos que ter EBD. Não pode parar isso. Nunca, 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 nunca. Outro dia um irmão dando aula falou que é o culto mais importante. Eu concordo. Concordo. EBD, o culto mais importante. Mas cada culto tem sua característica. E nós devemos estar em todos que a gente pode. Eu gosto de vir em todos que eu posso. Tem culto que eu não posso vir. Agora, em todos que eu posso, eu quero estar. Então eu quero dizer uma coisa para você. Você foi uma criança, você já decorou isso há muitos anos. E você sempre disse, quando eu começo, ou o pastor Viana começa, ou o seu professor de escola bíblica começava, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é? É dentro deste contexto de confusão que o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho. Percebeu que ele não é o destino? Te choca falar isso? Você percebeu que Cristo não é o destino? Eu ouvi isso, e isso me tocou profundamente. O Senhor Jesus, na figura humana, é lindo, se esvazia de sua glória. E ele não diz: eu sou o destino. É demais isso, ou não é? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele não disse: eu sou o destino. Nós temos que nos envergonhar. Ele disse: eu sou o caminho. É demais isso daí. Nós não podemos ser o mesmo, irmãos, depois de palavras como as de Cristo. Não são palavras minhas, tudo bem? São palavras do Senhor Jesus. As outras duas palavras, que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Elas dão luz ao caminho. E eu vou deixar para um outro pregador falar sobre a verdade e a vida, ou a gente fala num outro dia, né? Você vê, são 6 versículos que a gente está conversando aqui hoje. Não dá tempo, irmãos. É demais. Porque ele se faz homem. É aquele negócio dele invadir o nosso mundo. É dele, eu sei que é dele. Mas ele invade aqui. Ele se limita para parecer com a gente. A gente vê pai falando que criança não tem limite. O próprio Deus se limita. Como é que uma criança não tem limite, hein? Me diga aí. Ele se limita para viver 1 segundo, 2 segundos, 3, 4. Ele não precisa disso. 6, 7, 8, 9, 10. Ele não precisa disso. Mas ele se esvazia e se limita e invade o nosso mundo, tempo e espaço, para parecer com a gente, andar com a gente. E depois, na hora de ir embora, ele dizer: tem uma forma de viver nessa terra, eu sou o caminho. Tem um jeito de viver nessa terra, eu sou o caminho. Não é possível que a gente não se dê bem. Isso é impossível. Você é crente, eu também sou. Como que a gente não vai se dar bem nessa terra? O mundo aqui é crente. Cristo está falando para nós: eu vou embora, mas eu sou o caminho. Você vai andar em que caminho, meu irmão? Que caminho você vai andar? Ah, eu sei, a gente anda no caminho olhando para o outro, né? Então é o outro, a gente depende do outro, né? Ah, mas por quê? Naquele negócio da grama do outro ser mais verde que a nossa, não é isso? Ele disse: eu sou o caminho. Não é o destino. Na sua humildade, ele diz: eu sou o caminho. Não é à toa, Romanos 11:36, porque dele,
e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Porque Ele é o caminho. Sim ou não? Romanos capítulo 6, verso 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? A Bíblia diz, de nenhum modo. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Lembra? Lembra do que o próprio Cristo, na sua forma de homem, falou? Eu vou ler para vocês. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. A obra de Cristo na cruz apresentou Deus a todos. Jesus, sendo o caminho, apresenta o destino a todos. Como é que no pecado podemos viver nele? Ele é o caminho. Colossenses capítulo 2, verso 10. Você vai ter vários versículos te indicando, apontando para você que é nele que a gente vive. Estou lendo apenas 3 versos aqui, Colossenses capítulo 2, 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Jesus riscou a cédula, cantamos hoje, não foi? Ele, né? Não é isso? É nele, perfeitos nele, nunca em nós, porque ele é o caminho. É nele que nós andamos, irmãos, nele, obedecendo às suas ordens. É isso que devemos fazer. E aí, o que é maravilhoso é que nós andamos nele e ele faz o que em nós? Morada. E aí o Santo Espírito inspira um homem a dizer: já estou crucificado com Cristo. Quem lembra? E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Nós estamos andando nele e a Bíblia diz que Cristo vive em mim. É muita humildade. Invade o tempo, o espaço, se faz como nós. Na hora de ir embora, ele diz: existe um caminho, sou eu. Ande nele, diariamente. Ande no Senhor Deus, porque ele é o caminho. Ele não é o destino. E eu quero dizer para você que o céu também não é o destino. O destino é o Pai. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É maravilhoso ele dizer que vai levar as pessoas, né, que creem nele para ele mesmo. Depois ele indica que o destino é o Pai, não é ele, mas ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí a nossa cabeça fica super confusa e não tem problema algum. Fica tão confusa que alguns dizem que não vão ver Deus do céu. Não dá tempo de continuar o texto. Não dá tempo. Não dá tempo da gente ir até o verso 14, mas eu convido você a ler. E agora ter uma outra conversa. Desta vez com Filipe. Eu convido você. Creia que ele é o caminho. O céu não é o destino. O destino é o Pai. E porque o Pai está lá, nós chamamos lá de céu. Você pode dizer que vai para o céu. Mas você só pode dizer que vai para o céu. Porque sendo o destino o Pai estando lá nós chamamos de céu. E que Deus te abençoe. Vou parar por aqui, qualquer dia eu volto, para a gente conversar sobre Filipe. Não vou prometer não, que depois essa aqui eu não vou prometer não. O de Isaías estava na minha memória, na minha cabeça, mas esse aqui eu não vou prometer. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Agradeço porque o Senhor
tem nos dado as Escrituras, e eu clamo por salvação essa noite, por arrependimento, por mudança de vida, que o Senhor seja glorificado, para a tua glória, Senhor Deus, sempre. Nunca homens sejam glorificados aqui, mas o Senhor seja glorificado, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bom, pastor Viana, por favor me ajude.